Fala pessoal, tudo bem? Começamos agora mais um Assim Faz Podcast e hoje na presença dele, faz tempo que a gente queria trazer ele aqui, seu Nildo, da Contabilidade e Fazenda. Tudo bem, seu Nildo? Como é que vai? Tudo bem, Gustavo? É um enorme prazer estar aqui nesse podcast com vocês. Eu tenho muita admiração, falei há pouco da nossa presidente, a Maria Lucélia, que trabalhou conosco por em torno de 22 anos, aí foi nossa sócia, foi nossa colaboradora e estava elogiando o trabalho que ela vem fazendo à frente da Sinfaz e fiquei muito contente com o convite e é uma satisfação aí poder dar a nossa modesta contribuição aí para vocês nesse podcast. Legal. Seu Nildo, aqui a gente costuma falar muito sobre empreendedorismo, né? Sim. E o senhor é um dos pioneiros da Fazenda Rio Grande quando se fala de empreendedorismo, quando se fala de contabilidade, quando se fala assim de querer empreender num município que era simplesmente uma passagem aqui de uma rodovia naquela época, né? Uhum. Como que foi a chegada do senhor aqui no município? Conta um pouquinho da história do senhor lá desse começo dos trabalhos aqui em Fazenda Rio Grande. Eu sou natural de Lages, Santa Catarina. E o meu pai, ele era treinador de cavalos de corrida. E tem um jockey, o Jockey Clube Fazenda Rio Grande, que à época já existia. E o meu pai veio correr uma corrida em Fazenda Rio Grande e gostou muito do lugar. E ele vendeu uma casa que nós tínhamos em Lages, Santa Catarina, construiu uma casa, um dos pioneiros aqui, na época deviam ter umas 20, 30 casas em Fazenda Rio Grande. E o meu pai construiu a casa. E em 64, já no início da Revolução, que ocorreu no Brasil, a gente chegou em Fazenda Rio Grande, eu tinha 12 anos. E a gente passou, eu fiz concluí o primeiro grau, já tinha concluído, fiz o segundo grau em contabilidade em São José dos Pinhais. E a visão que eu tive aí, quando eu tinha já uns 22 anos, é que a Fazenda Rio Grande, ela estava na época com uns 3, 4 mil habitantes e deviam ter lá umas 20 empresas na região, 30 empresas. E eu estava naquele momento ali também de indecisão, que a gente de uma origem muito pobre, de família muito pobre, e eu queria ver o que eu iria fazer da minha vida, do meu futuro. E daí, essa época, então, não havia um escritório de contabilidade e a Fazenda Rio Grande estava já tendo um progresso razoável. Eu pensei de iniciar a contabilidade, a primeira contabilidade em Fazenda Rio Grande. Então, eu concluí o segundo grau em 75, a época era técnico em contabilidade, e iniciei o escritório. A gente, à época, pegou a Indumetal, que era dos Gonchorós, nosso primeiro cliente. Pegamos uma olaria do Ganchinho, que era um outro cliente nosso. O João Burda tinha um terceiro cliente de uma olaria. E instalamos o nosso escritório, bem na frente do 21 ali, onde hoje o terreno é da Ângela Nichelle, do lado do Tempô. E ali a gente começou com essas 4, 5 empresas, a oficina mecânica do Odemar Ubrich, que ainda é vivo, do Jairo e o Jobardis, que também são vivos, e nós iniciamos então o escritório ali com 4, 5 empresas, sem experiência nenhuma. A gente tinha um professor, a quem eu sou muito grato, Geraldo Polacosta, que era contabilidade, o professor em São José dos Pinhais, e ele que nos deu algumas dicas para abrir uma empresa. À época tudo era lápis e caneta, a escrituração era tudo feita em livros, manual, né? E eu fui aprendendo, com alguma ajuda desse professor, a registrar uma empresa, alvará, licença, junta comercial, CNPJ, e escriturar no Estado, fazer a parte fiscal, federal, fazendo o RH de funcionários. Um momento muito difícil, sem um aprendizado de ter iniciado um escritório de contabilidade, né? E tudo por conta própria, mas, como diz assim, a gente, quem decide tudo na nossa vida é nós, é a nossa cabeça.
Quando você tem vontade de fazer alguma coisa, você foca o teu objetivo e se dedica e busca informação, busca aprendizado. Na escola, com outros professores e com colegas também, alguns colegas que tinham em Mandirituba, na época, o História Santa Helena, História Rocha, a gente acabou fazendo amizade, fazíamos reuniões bimestrais para o nosso negócio, para a gente convergir as ideias, e a gente iniciou, então, em 75, há 47 anos, a gente começou a Fazenda Contabilidade, que foi a primeira empresa do ramo de contábil em Fazenda Rio Grande. Aqui em Fazenda Rio Grande, que na época pertencia a Mandirituba, né? Então tudo se tratava ali na prefeitura de Mandirituba, né? A gente não era nem comarca e a fazenda era não era nem distrito, era uma localidade de Mandirituba, era uma vila, e a gente fazia tudo na prefeitura de Mandirituba. Havia uma agência de rendas do estado em Mandirituba, e a comarca era São José dos Pinhais. Muitas coisas a gente iria a São José para resolver. Então era muito difícil realmente as coisas. Hoje nós somos comarca, hoje somos município, e a Fazenda Rio Grande, que a época que nós chegamos de ter uma população aí de umas 100, 200 pessoas, hoje tem 150 mil pessoas. Para cima, né? Então realmente é fantástica. O crescimento de Fazenda Rio Grande foi um dos maiores do Brasil. Uma época era o maior e hoje ainda é um dos maiores, né? A gente está chegando no aniversário da Fazenda aí, dia 26 de janeiro, e como é que foi esse período, então, principalmente para o senhor na área contábil? Porque, assim, mudou, né? Prefeitura de Mandirituba, conhecia todo mundo lá, vamos abrir uma prefeitura aqui na Fazenda Rio Grande, vai virar município. Como é que foi esse começo da cidade administrativamente? O senhor lembra dessa época e como é que foi? Teve muita dificuldade lá no início do mandato lá do Cartário, né? Que assumiu o Cartário Júnior, que assumiu. Foi o tempo do né? Júnior. E como é que foi essa transição aí da Fazenda, de vila para município? O que a gente nota no Brasil, hoje está um pouco mais difícil de se fundar município, porque fundavam-se municípios com 5 mil habitantes. À época, a Fazenda Rio Grande já tinha bem mais população de Fazenda Rio Grande. O que a gente nota é que o crescimento era muito forte da Fazenda Rio Grande, e então havia necessidade, pela proximidade de Curitiba e pelo crescimento, a Fazenda Rio Grande já estava se tornando maior que Mandirituba. E então nós éramos, o Júnior era o prefeito, o Cartário era deputado, havia o Aníbal Cury, que era muito bem relacionado e decidia muito na Assembleia, e havia essa sequência necessária do crescimento de se criar um município. Então veio pelo crescimento e pelas necessidades da localização a Fazenda Rio Grande se tornar município, e mais um tempo depois já a comarca que abrigou Mandirituba, a Fazenda Rio Grande, Agudos do Sul, porque não havia como segurar em função desse crescimento a evolução natural. Era necessário então que Mandirituba se desmembrasse de Fazenda Rio Grande. Naquele momento já estava bem maduro, e claro que o Cartário, que tinha o filho e que era deputado e era amigo do Aníbal e de outros deputados, fazia parte desse contexto de fazer esse trabalho para tornar então o município e posteriormente a comarca. Esse trabalho inicial ali, né, da Fazenda Rio Grande, né? Muito bem, aí o tempo passou, a gente teve aqui a abertura da sede da Junta Comercial aqui dentro da Sinfaz, lá em 2006 para 2007, né? E aí também foi um outro marco para as contabilidades aqui de Fazenda Rio Grande, né? De deixar de se deslocar até Curitiba para fazer a abertura de empresas aqui dentro da Associação Comercial. E hoje a contabilidade Fazenda está com quantos funcionários lá, seu Nilton? Hoje nós estamos aí em torno de 70 pessoas. A Fazenda Contabilidade teve um crescimento nos últimos anos muito forte. Criamos o braço do jurídico, temos a Córdoba Advogados, já com 4 advogados, 2 estagiários. Temos um departamento de licença muito forte, com todas as áreas, atendimento, todas as licenças, inclusive meio ambiente. A estrutura nossa cresceu muito pela necessidade, e forçamos também muito no trabalho de consultoria, assessoria. Hoje nós temos um forte no trabalho de tributário, com recuperação de créditos,
E temos um trabalho também muito forte a nível de consultoria, auditoria. Evoluímos muito, a empresa evoluiu muito, foi criando gerentes, coordenadores, pela necessidade e começamos a ter essa visão de evolução, porque um colega nosso falava sempre, o Toninho, que é contador, ele falava uns 15, 20 anos atrás, ele dizia, olha, lá no futuro a gente pega aqui e coloca na entrada a carne ou os ingredientes e lá na frente sai a linguiça pronta. Ele dizia assim que a contabilidade no futuro, você apertava um botão e a contabilidade fazia tudo. E realmente estamos chegando nisso com a tecnologia, com a evolução da informática. Os contadores que têm uma visão estratégica, eles começam a olhar mais essa área de auditoria, consultoria, assessoria, porque a parte contábil cada vez mais informatizada. Daqueles 40 e poucos anos atrás que a gente fazia tudo a caneta, hoje os programas, os sistemas, você vai chegar ao ponto que você pega uma nota, digita ela, e ela distribui para o fiscal, para o contábil, você pega o funcionário, lá digita o salário, já faz o cálculo do FGTS, do NPS, da folha. Então, essa evolução da tecnologia da informática leva a nós, profissionais de contabilidade, ter essa necessária visão de você evoluir para que você mostre para o cliente quanto que ele fatura, quanto que ele compra, quanto que ele vende, qual é a margem bruta dele, qual é a porcentagem da folha dele sobre o faturamento, qual é o lucro bruto, qual é o lucro líquido, comparar com outras empresas do setor ou até a nível nacional e mostrar para o cliente onde que ele pode melhorar a sua rentabilidade, o seu lucro, onde que ele pode enxugar as despesas, porque a competição hoje é muito grande no mercado. Todas as áreas que você vai empreender, você vai montar um negócio, existem N concorrentes. Então você tem que ser muito profissional, tem que trabalhar muito enxuto, tem que olhar muito os números e nesse sentido que a gente entende o trabalho das contabilidades, evoluírem para essa assessoria, porque os clientes precisam de mais dessas informações e a gente pode dar essa contribuição e valorizar nosso trabalho nessa atividade de contabilidade. Legal. Como você explicou muito bem no começo, era o famoso guarda-livros, né? Guarda-livros. E a coisa foi evoluindo, que a contabilidade virou um detalhe só. Hoje é uma imensa empresa de consultoria e de prestação de serviços de vários tipos para o empresário, né? Sim. E, além disso, muitos contadores me falam, puxa, eu tenho que ser um pouquinho psicólogo do empresário, eu tenho que ser um pouquinho, porque o senhor abriu a contabilidade, então vai fazer 50 anos. 47 esse ano, 47. nós estamos completando 40, já completamos, vamos completar 48 em março. 48. Daqui uns dias, 50 anos de contabilidade. Sim. Olha, e nós estamos vivendo um momento que o país, né, e muda, e discussão e tal, daqui, né, para trás, teve muitos momentos assim. Uhum. Como é que é a conversa do senhor quando o empresário senta lá na tua mesa, lá, seu Nildo, e agora? E o que a gente vai fazer, né? Porque, assim, imagino que teve muita coisa, né? Muitos planos econômicos, muitos governantes, enfim, de tudo que é tipo, e muitas tempestades, muitos momentos de calmaria, e o empresário senta na tua mesa com a experiência do senhor e fala assim, e agora, seu Nildo, o que eu faço? Essa é uma boa pergunta, Gustavo, porque eu e os outros contadores profissionais, a gente enfrenta muito no dia a dia essa pressão do cliente, do empresário. Ele quer soluções. Ele está num momento difícil, muitas vezes, com endividamento. Muitas vezes, a empresa dele está afundando, está diminuindo funcionários, ele está perdendo o mercado. E aí vem a nossa consultoria, o empresário pequeno, e nós, escritórios de contabilidade, a gente trabalha mais com empresas pequenas, de nenhum funcionário, 1, 5, 10, 20. Temos aí alguns clientes até com 200, 300 funcionários, mas o forte da contabilidade são os pequenos, a microempresa. E esse empresário não tem condição de pagar um bom advogado,
paga um bom contador ou um contador de uma experiência maior, então ele busca essa experiência em nós, contadores, que trabalhamos com N empresas, trabalhamos com 50, 100 grupos de clientes, 200, tem contadores em Curitiba e tem 1.000 CNPJs. Então a gente precisa dar aquela informação para o empresário, naquele momento que ele está enfrentando endividamento, naquele momento que ele está perdendo mercado, naquele momento que ele tem que enxugar, reduzir custos, melhorar a margem, que ele precisa reduzir o endividamento. E a gente enfrenta no dia a dia muitos empresários também, que eles querem empreender e eles chegam para a gente: eu tenho 100 mil reais, eu tenho 50, tenho 500, tenho 1 milhão, e eu queria uma sugestão. E a gente tem essa bagagem, esse currículo todos esses anos, e você precisa dizer para o empresário: olha, aqui tem muita farmácia, aqui tem muito mercado, aqui tem muito material de construção. A gente precisa dar aquela ideia para o empresário, e o risco que você também está colocando de você dar a tua opinião. Olha, eu estou sugerindo isso, estou sugerindo aquilo. Muitas vezes o empresário também tem muito o coração no negócio. A questão das empresas familiares, eles trabalham muito com filhos, com esposa, com pessoas do meio deles, e anos, muitas vezes, de colaboradores, e eles têm que tomar uma decisão difícil. Ele tem lá 20 funcionários, ele precisa reduzir para 15, porque a folha de pagamento dele, naquela atividade, está absorvendo 30% do faturamento, ele tem que trabalhar com 20%. E aí ele tem que ter a razão. E muitas vezes o empresário, pequeno empresário familiar, ele tem essa dificuldade de tomar essas decisões difíceis, de dar. A gente sempre comenta na FC que a maior alegria nossa, e a gente comemora muito bem, a gente bate um sino, inclusive lá na FC, quando a gente contrata um colaborador, dá um emprego. E realmente o momento mais difícil é você tirar um emprego de uma pessoa. Num país que tem um índice alto ainda de desemprego, de muitas pessoas aí no subemprego, na marginalidade, e o empresário ele sofre muito quando ele toma uma decisão, muitas vezes, que afeta o social da empresa. Mas eu acho que o contador ele tem um papel ainda no Brasil fundamental. O pequeno, nós que somos escritórios de contabilidade, as grandes empresas já têm uma estrutura de advogados, de contadores, de auditores, de profissionais, um RH e tal, e nós temos o nosso RH direto com o cliente, nós temos o nosso fiscal, hoje temos um jurídico para dar algumas informações, dar alguma ajuda, mas a gente tem um papel muito importante no Brasil, porque você pega hoje em número de profissionais no Brasil, são milhares de contadores, e a gente ainda faz parte desse. E é muito importante essa evolução no sentido de você ter essas informações de pronto e ajudar o cliente. É gratificante também você ver que você pode fazer a diferença em alguma empresa, dessas empresas menores que precisam da nossa consultoria. Muito bem, seu Nilo. Chegando aqui à reta final do nosso bate-papo, rumo aos 50 anos, então, de contabilidade e fazenda, e o futuro? Pois é, o que eu queria contar para vocês é que há uns 8 anos atrás, eu disse para os meus filhos, eu tenho 4 filhos, e quis o destino que eles fossem para o empreendimento deles. Uns têm postos de gasolina, outros têm a Mark for You, que eles têm condomínios em prédios e tal. E eu estava lá com 61, 62 anos, eu chamei os meus filhos e disse: olha, eu não vou morrer trabalhando em contabilidade e não ter um sucessor, eu vou vender a empresa, sabe? Eu vou sair. Na época também a empresa tinha lá uns 20 colaboradores. Isso eu devo aos meus filhos, uma parte desse crescimento. E eu chamei os filhos e disse que eu não queria mais ficar. Eu já estava aposentado pelo INSS e tal, e estava meio cansado, estressado. E daí os meus filhos vieram. Primeiro veio o caçula, o Eduardo, aí entrou a inovação, né? O Eduardo veio com ideias. Ele disse: não, pai, você não vai vender a fazenda, a FC Contabilidade. Nós temos 40 anos e vamos rumo aos 100 anos.
vamos preparar a sucessão. Daí meus filhos vieram e realmente eles acabaram me motivando com essa inovação. Foram criados gerentes, coordenadores, eu fui descentralizando, porque eu era um escritório menor, hoje triplicamos, mais que o triplo nesses anos. Eu fui saindo da responsabilidade dessas decisões, que eu assumia praticamente todas as decisões, e foram, através da vinda do Eduardo, depois o Leonardo, que é advogado, onde criamos o Córdova Advogados, a Mariana, a outra filha, e o meu filho mais velho, ele não gostava muito, ele até não se envolveu. Mas esses filhos vieram e criaram uma série foram estruturando a empresa, por isso que é importante a geração que entra, porque a gente está lá de uma geração da caneta, e daí nós fomos estruturando com equipamentos melhores, com sistemas melhores, fomos organizando essa descentralização, e hoje eu estou mais feliz do que há esses 8 anos, 9 anos atrás, porque a empresa cresceu, triplicou nesse período, e eu trabalho realmente menos. Hoje eu não tenho muito horário para chegar, para sair, viajo muito. A gente toma as decisões maiores, essas questões de visitas a clientes, dessas consultorias, desse trabalho que a gente focou melhor em ajudar o cliente nas demandas mais difíceis, ajudar o cliente nos resultados, melhorar o perfil da empresa, melhorar os resultados. A gente evoluiu muito nisso, e então eu estou com 70 anos, estou pronto para ir. Como eu tenho um cliente que está com 73, ele tem uma rede de mercados, ele diz, não, eu estou bem pronto para ir até os 80, ele fala. Eu também disse para ele outro dia, jantando junto, ele disse, olha, eu estou igual a você, enquanto você for eu vou indo também. Está preparado para... Estou preparado, porque realmente... E o importante também é que a gente criou uma empresa nesses anos todos, isso eu comecei lá atrás e os filhos continuaram. Descentralizamos, todas as pessoas podem tomar decisões. Quando a gente toma uma decisão, a gente comete o risco de errar, eles também. Mas eles têm confiança, eles têm coragem, o medo é o sinônimo do fracasso. Então a equipe tem coragem, ela toma as decisões, os gerentes, os coordenadores, mesmo os colaboradores, eles decidem, é uma equipe bem descentralizada. E então a gente motivou muito a empresa nesses anos. Todos os anos, aliás, eu sempre fui uma empresa diferenciada. A gente lá criou, lá atrás, PLR, participação, plano de saúde, criamos um refeitório há muitos anos, criamos auxílio faculdade, uma série de benefícios para a nossa equipe. E isso tornou uma empresa também um ambiente de motivação para os colaboradores e também acreditar na empresa, porque a gente olha no mercado, infelizmente, existem empresários que eles ganham 50 esse mês, esse ano, o ano que vem ganham 200, ganham 500, de repente ganham menos, mas o trabalhador, é importante essa agregação de patrão e empregado, de você dar essa possibilidade, esse incentivo na equipe, de eles participarem realmente do crescimento e do risco, porque a gente criou também uma empresa onde o nosso sucesso, há uma garantia de sucesso dos nossos colaboradores. E a gente, se tiver alguma dificuldade, se a gente der um tropeção, o mercado nos afetar e a gente perder, todos perdem. E com isso, nos últimos 5 anos, nós tivemos crescimentos acima da inflação em todos os anos. Por quê? Porque uma pessoa pensa e um grupo de pessoas, claro que evidente, trazem muito mais resultados. Então esse é o grande orgulho também da FC, da CA, da nossa equipe, que temos uma equipe que a gente considera uma equipe muito boa, temos muito orgulho dos parceiros colaboradores que trabalham com a gente. Muito bem, seu Nildo. Quero agradecer mais uma vez o convite, né? O senhor ter aceitado nosso convite, estar aqui nos abrilhantando com a história da contabilidade de fazenda, da Fazenda Contabilidade, do primeiro escritório aqui de Fazenda Rio Grande, de contabilidade, de onde saíram vários profissionais que abriram os seus escritórios também, né, aqui em Fazenda Rio Grande.
pioneiro da cidade. Parabéns pelos 47 anos aí de Contabilidade e Fazenda, rumo aos 50 anos. E parabéns pela carreira do senhor aí, como um dos empreendedores pioneiros aqui da cidade. E as portas da Sinfaz estão sempre abertas aí para a contabilidade, para Fazenda Contabilidade, está sempre aqui contando, trazendo as novidades, enfim. Aqui a gente é um parceiro, e é um parceiro desde a fundação da Sinfaz, de longa data. Eu parabenizo também a Sinfaz aí, na pessoa da presidente, a Maria Lucélia. Acho que a Sinfaz está nos melhores momentos também da sua história. E a Sinfaz fez parte desse desenvolvimento ao longo de todos esses anos da Fazenda Rio Grande, que a Sinfaz é uma das associações mais eficientes que a gente conhece o histórico aí. Ela tem um trabalho muito diferenciado e também, como você falou, para complementar, que um dos orgulhos que nós temos na FC é que a gente sempre diz que o sol nasceu para todos. E a FC formou grandes profissionais no mercado. Hoje existem mais de 20, talvez 30 ou mais profissionais no mercado, bem-sucedidos no ramo de contabilidade, outros empreendedores, empresários. E a gente nunca olhou a empresa com aquela ideia que existe muitas vezes de não dar oportunidade para o colaborador para que ele se torne o teu concorrente. Com tudo isso, de termos tido tantos profissionais de alta qualidade, a FC ainda é referência no mercado, em Curitiba, região metropolitana hoje. Somos uma das empresas que está entre o grupo das 20 maiores empresas, com certeza, em contabilidade em Curitiba e região. Então, aí que a gente diz, quando você tem conhecimento e guarda para você, quando você morrer, você vai levar com você. E se você compartilhar o teu conhecimento, você vai deixar para muitas pessoas, e eu acho que isso faz parte da nossa meta. Seu Nildo, obrigado. E obrigado a você que nos assistiu até agora. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e até o próximo Sinfaz Podcast.